Você já percebeu como algumas pessoas não precisam levantar a voz para mudar tudo ao redor? Elas não argumentam, não imploram, apenas se retiram. E de repente, o ambiente muda. A energia muda. As pessoas percebem, sentem, reagem. Agora, imagine se você fizesse o mesmo. Se ao invés de reagir impulsivamente, você escolhesse o silêncio. Se ao invés de se explicar, você optasse pelo afastamento consciente. Se ao invés de querer manter a paz a qualquer custo, você escolhesse a sua paz acima de tudo, sabe o que aconteceria? O mundo entraria em crise. Porque ele estava acostumado com sua previsibilidade, com suas respostas imediatas, com sua eterna disponibilidade emocional. Você virou um personagem fácil de decifrar, reativo, acessível, moldável. Mas no dia em que você se cala, o jogo muda. E aqueles que pensavam te conhecer percebem que nunca souberam de verdade com quem estavam lidando. Napoleon Hill foi direto. Quem domina a própria mente, domina o próprio destino. A maioria vive em servidão emocional, entregando sua energia a expectativas dos outros sem nem perceber. Mas quando você se torna senhor do seu foco, quando domina a si mesmo, uma revolução silenciosa começa. Você deixa de ser movido por gatilhos e passa a viver por escolhas. Você para de se moldar aos outros e começa a moldar seu caminho. E então, observe. Quem se irrita com seu silêncio? Quem tenta te provocar só para arrancar uma reação? Quem se desespera quando você decide se recolher? Essas reações não falam sobre você. Elas revelam o quanto o outro precisa do seu desequilíbrio para continuar te controlando. Elas mostram o quanto você ainda se sente responsável por sustentar laços que já deveriam ter sido cortados. A cada sim dito com medo, a cada justificativa dada sem necessidade, a cada reação emocional impulsiva, você entrega um pedaço da sua energia vital. E no final do dia, o que sobra? Cansaço, frustração, um vazio que nem você sabe explicar. Mas eu sei, você está acessível demais para quem não merece nem o seu silêncio. Esse texto não é sobre fugir do mundo. É sobre tomar uma decisão definitiva. É sobre sair da condição de refém emocional para assumir o controle da sua existência. É sobre entender que o silêncio não é ausência, é estratégia. E que o afastamento, quando vem da consciência, é um ato de poder pessoal. Então, reflita profundamente. Até quando você vai ser controlado pelas emoções dos outros? Até quando vai reagir como um fantoche sempre que alguém aperta seus botões emocionais? Talvez tenha chegado o momento de cortar essas cordas, de sair do palco, de deixar de ser previsível, porque tudo que é previsível se torna descartável. Desde pequeno, te ensinaram que dizer sim era sinal de bondade, que estar sempre disponível era virtude, mas esqueceram de te contar que isso também é uma forma silenciosa de autoabandono. Hill ensinava que ninguém chega ao sucesso real sem antes dominar a própria mente, seus próprios impulsos. E o que muitos chamam de bondade pode ser, na verdade, medo disfarçado. Medo de ser rejeitado, medo de parecer egoísta, medo de não ser amado. É aí que começa a armadilha invisível. Você responde mensagens mesmo exausto. Você se justifica para manter relações que nem te respeitam. Você se entrega para um mundo que só consome e depois te esquece. Você vira um banco emocional. As pessoas te usam como válvula de escape. Apertam um botão, recebem conforto e depois somem. Mas me diga, quem cuida de você?
Hill deixou um princípio inegociável. Você tem controle absoluto sobre uma única coisa: seus pensamentos. Essa é a sua verdadeira riqueza. Mas se você não aprender a proteger sua mente, ela será tomada pelo caos alheio. Você reage sem pensar. Você se explica sem refletir. Você se molda sem perceber. Isso não é escolha. Isso é programação emocional negativa. Você foi condicionado a reagir e não a decidir, a agradar e não a escolher, a ceder e não a se proteger. Hill chamava isso de hábitos mentais negativos. E a única saída é aplicar o poder da autossugestão. Reprogramar sua mente todos os dias até que suas reações deixem de ser impulsos e passem a ser decisões conscientes. Mas isso exige disciplina, exige silêncio, exige afastamento estratégico. Você precisa aprender a não responder. Não por fraqueza, mas por força interior. É no silêncio que você ouve a si mesmo. É no recolhimento que você recupera a clareza. É na ausência que você revela quem realmente importa. Hill afirmou: a indecisão é o ladrão da oportunidade. E eu digo: a reação automática é o ladrão da sua energia vital. Cada vez que você tenta resolver o caos dos outros, você abandona a si mesmo. Cada conversa desgastante que você insiste em manter, cada explicação que você dá sem dever, cada busca por aprovação que te esvazia, tudo isso tem um preço. Sua vida, sua paz, sua energia criativa. E o que você ganha em troca? Angústia, insegurança, um vazio que ecoa na alma. Você já perdeu noites de sono remoendo o que deveria ter dito? Já tentou agradar pessoas que nunca se sentem satisfeitas? Já implorou por atenção que deveria vir naturalmente? Isso tem nome: vida desperdiçada com o que não tem valor. Chegou a hora de fazer o oposto, de se tornar enigma, de sair do script, de deixar de ser acessível para quem só quer te usar como âncora emocional. Porque quando você para de estar sempre disponível, tudo muda. Pare por um momento. Respire fundo e faça a pergunta que pode mudar tudo. Para onde e para quem estou direcionando a energia mais valiosa da minha vida? Se a resposta te incomodar, você já sabe o que precisa fazer. A mente como território sagrado. Napoleon Hill ensinava que sua atenção e sua energia mental são os recursos mais preciosos que você possui. Não são infinitos, não são gratuitos e, por isso, precisam ser tratados como um investimento estratégico e não como um presente aleatório distribuído a quem quer que seja. Cada vez que você se entrega emocionalmente a algo ou alguém que não merece, está retirando força vital daquilo que realmente importa, seu propósito. E é aqui que entra um dos princípios mais poderosos de Hill: propósito definido. Sem um propósito claro, você será controlado pelos desejos dos outros, será arrastado pelas correntes das circunstâncias, será moldado pelas expectativas alheias. Mas quando você encontra seu verdadeiro propósito, quando você o assume como seu norte inegociável, algo muda internamente. Você deixa de reagir para agradar. Você começa a agir para cumprir uma missão. Você não busca aprovação. Você busca a coerência com a sua verdade. A maioria vive como folha ao vento, sem direção, sem estrutura, sem um porquê que sustente as escolhas. E quem não sabe o que está construindo, aceita qualquer coisa, inclusive relacionamentos vazios, conversas que drenam, provocações infantis, laços que só existem quando você se dobra. Mas você não nasceu para isso. Você nasceu para pensar.
para decidir, para se tornar a causa do seu destino, e não o efeito das emoções dos outros. Prepare-se, o mundo vai te chamar de frio, arrogante, distante, mas não é frieza, é seleção emocional consciente. Não é distanciamento, é proteção energética. Não é arrogância, é autorrespeito. Você simplesmente parou de estar disponível para quem só se aproxima quando precisa. Você entendeu que se esvaziar para sustentar o outro é uma forma disfarçada de autoabandono e escolheu algo maior, sua paz, seu foco, seu propósito. E é aqui, exatamente aí, que nasce o respeito verdadeiro. Não aquele comprado com os sacrifícios, mas aquele que se impõe quando você demonstra, com atitudes, que sua energia tem valor inegociável. Hill dizia: a mente humana é como um campo fértil. Se você plantar nela sucesso, colherá conquistas. Se plantar fracasso, colherá derrota. Mas o que muitos não percebem é que estão permitindo que os outros plantem em sua mente sementes de dúvida, culpa, medo e confusão. E depois se perguntam por que vivem cansados, sem clareza, sem direção. A sua energia mental é limitada. Se você não aprender a protegê-la, alguém vai usá-la contra você. Cada crítica que te abala, perda de energia. Cada provocação que tira sua paz, perda de energia. Cada explicação que você dá tentando manter conexões desequilibradas, perda de energia. E o pior, as pessoas percebem quando você não tem domínio emocional. E nesse exato ponto, você se torna presa fácil para manipuladores, vampiros emocionais, parasitas inconscientes. Mesmo aqueles que não têm má intenção podem drenar sua força, simplesmente porque você não colocou limites. E o ensinava que a disciplina emocional é o alicerce do sucesso real. Não apenas nos negócios, mas na construção de uma vida com propósito. O homem que não domina a si mesmo jamais dominará coisa alguma. E o que é esse domínio? É observar antes de reagir. É decidir quando vale a pena responder. É entender que nem toda batalha merece sua presença e que muitas vezes o silêncio é sua vitória. Mas fomos condicionados desde cedo a agradar, a responder rápido, a manter todos por perto a qualquer custo. Fomos programados a acreditar que ser aceito é mais importante do que ser verdadeiro. E aí que começa a escravidão emocional. A necessidade de aprovação é um dos maiores inimigos do sucesso, porque ela te transforma em refém da opinião alheia. Você já percebeu o pânico de algumas pessoas quando você não responde? Quando você não se justifica? Quando você simplesmente se retira? Não é porque sentem sua falta, é porque perderam o controle emocional que tinham sobre você. Enquanto você fala, ainda está no jogo. Mas quando você se cala, você muda as regras. E quem vivia das suas reações, agora tem que lidar com o próprio vazio. Hill afirmava: você atrai aquilo que mais ocupa sua mente. Se sua mente está ocupada em agradar, em consertar, em manter o que está ruindo, você atrai caos. Mas se sua mente está focada no seu propósito, na sua paz, na sua missão, você atrai oportunidades. Nem tudo merece sua explicação. Nem tudo merece sua reação. Nem tudo merece sua presença. Isso não é egoísmo. É autorrespeito elevado à consciência. Você não se afasta porque é fraco. Você se afasta porque entendeu o valor da sua alma. Quem vive esgotado emocionalmente não é frágil, é desorientado. Está tentando reacender laços que só existem no desequilíbrio. Está colocando energia onde só existe consumo. Mas você nasceu para criar, para influenciar, para transformar. E isso só será possível quando você blindar sua mente como território sagrado. Ninguém entra ali sem sua permissão. Ninguém planta ali sem sua consciência. Hill dizia: decisões rápidas e definitivas moldam o destino, mas também nos ensinava o valor de observar em silêncio,
de agir com firmeza e não com pressa. A partir do momento em que você decide ser emocionalmente inacessível, a qualquer hora, por qualquer motivo, você rompe o ciclo da manipulação. E prepare-se, vai incomodar. Você será criticado, acusado de ter mudado, chamado de frio, distante, egoísta, mas tudo isso são projeções de quem se beneficiava do seu desequilíbrio emocional. Eles não sentem sua ausência, eles sentem falta do controle que tinham sobre você. E você finalmente escolheu. Ninguém mais aperta seus botões sem sua permissão. O silêncio da sua ausência é o som da sua força. Eles não sentem sua falta. Sentem falta do controle que tinham sobre você. Eles não estão tristes pela sua ausência. Estão em pânico porque não sabem mais manipular a sua presença. A verdade é dura. Eles não querem você. Querem a versão submissa, acessível, disponível. A versão que se anulava para ser útil. Mas essa versão morreu. E no lugar dela, nasceu alguém mais forte. Você. No início, esse renascimento vem como um luto. Silêncio, distância, solidão. Você começa a se questionar: será que estou exagerando? Será que estou perdendo pessoas importantes? Mas com o tempo, você percebe, você não perdeu ninguém. Você se libertou de pesos que te impediam de voar. A cada limite imposto, a cada energia preservada, a cada não dito com firmeza, você se aproxima da sua autoexpressão definitiva, como Napoleão Hill chamava, a versão mais poderosa, íntegra e inegociável de quem você nasceu para ser. E o que sustenta essa versão? Silêncio, porque o silêncio não é ausência, é presença plena, é discernimento, é cura. No silêncio, você percebe quem se afasta porque não consegue mais te controlar, quem se incomoda porque perdeu acesso ao seu emocional, quem te acusa de ter mudado, quando na verdade você apenas se protegeu. E aí está a verdade que poucos suportam. Você não está perdendo, você está renascendo. Napoleão Hill ensinava que toda realização verdadeira nasce do propósito definido, e você agora tem um. Claro, firme, inabalável. Você parou de correr atrás, parou de se explicar, parou de doar sua alma por migalhas emocionais. Agora você só aceita o que está em paz com sua essência. Você exige o respeito, não mais atenção. Você se tornou raro, e tudo que é raro é valioso. Você aprendeu, talvez da forma mais dolorosa, que ser sempre disponível não é ser amado, é ser usado. E agora que você recolheu sua energia, os mesmos que se alimentavam dela não sabem o que fazer com a sua ausência. Mas isso não é mais problema seu. Você entrou em uma nova fase, a fase em que você não reage, você escolhe. A fase em que você não se anula, você se prioriza. A fase em que você não depende, você decide. Napoleão Hill dizia: o caminho para a liberdade começa quando você se recusa a ser guiado pelas opiniões dos outros. E esse é o seu momento. Momento de ser livre. Livre da necessidade de aprovação. Livre do medo de decepcionar. Livre das correntes invisíveis que te prendiam a quem você nunca foi. Agora, você é o maestro da sua paz, o arquiteto da sua mente, o guardião da sua energia. E quem não entende isso, vai te chamar de frio, mas não conhece o calor da sua alma quando ela está em paz. Vai te chamar de arrogante, mas nunca viu a humildade de quem precisou se reconstruir no escuro. Vai te chamar de distante, mas só estava perto da sua doação, nunca da sua verdade. Agora tudo mudou, porque você mudou. E isso é libertador. Você pode até ficar sozinho por um tempo, mas não será solidão. Será autenticidade. Será força.
será o alicerce do seu novo futuro. Se você ouviu até aqui, é porque sente esse chamado dentro de você. Então declare agora: eu escolho minha paz. Escreva nos comentários, diga em voz alta, porque quando você escolhe sua paz, o universo responde com portas que antes estavam trancadas. Você não é para todos, e isso é uma bênção. E se você quer continuar nessa jornada de transformação, eu te faço um convite especial. Inscreva-se agora no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Isso não só me ajuda a continuar produzindo mais conteúdos como este, como também envia uma mensagem clara ao universo de que você está comprometido com a sua transformação. E lembre-se, você é criador da sua realidade. Você merece uma vida extraordinária. E ela começa agora.